O governo realiza nessa tarde, na tarde de hoje, o leilão da rodovia Regis Bittencourt, uma das principais ligações entre as regiões sul e sudeste do país, e tem 3 grupos na disputa. A expectativa é de um contrato que prevê mais de 7 bilhões de reais em investimentos para ampliar a segurança e também a capacidade da rodovia. Para a gente falar sobre a expectativa para esse leilão e os impactos para a infraestrutura e a logística do país, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios do CNN Money o ministro dos Transportes, Jorge Santoro. Ministro, seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui. Obrigado, Vitor. Satisfação poder participar do programa, falar um pouquinho desse projeto que é a Regis, né? Que a gente começou a negociação, uma otimização de contrato, daquele grupo de contratos estressados, que a gente levou ao Tribunal de Contas, e hoje é o dia do leilão, um projeto muito bonito, vai melhorar muito o trânsito dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo, porque ela resolve vários gargalos do entorno de São Paulo. 7 bilhões 200 milhões de reais em investimentos previstos, mais 4 bilhões de reais também em operação e manutenção, vigência estendida até 2041. Queria entender por que esses 8 anos a mais de concessão, não um prazo novo, integral, e também que o senhor comentasse, ministro, sobre esse interesse que comenta-se, né, sobre a apresentação dessas 3 propostas, tanto da Arteris, atual concessionária, quanto da EPR e da Motiva. Queria entender como é que o senhor vê exatamente essa atração do mercado por esse ativo, por essa concessão. Vou começar pela atração. Esse é um dos principais ativos do Brasil. É um corredor logístico fundamental, a BR-116, percorre o país inteiro e é o trecho que liga São Paulo ao Paraná, 2 grandes formadores de mercadorias, né? Então tem um trânsito de mercadorias muito intenso. Então a atração é porque esse ativo tem um movimento econômico expressivo. Então não vai faltar demanda nesse ativo. Então as concessionárias vão disputar, e vai ter uma disputa muito grande, a gente prevê isso, um ativo que precisava de investimentos. Esse ativo foi leiloado na segunda e na terceira rodada de leilões do governo federal e apresentava problemas de necessidade de ter mais obras, mais investimentos. Para você ter ideia, o ano passado esse ativo, somando as interrupções ao longo do tempo, ficou 52 dias parado, sem funcionar. Não há dia que não tenha um caminhão que tombe lá. Então tem problema de geometria, problema de ampliação de capacidade, problema de segurança viária. Isso faz com que a expectativa do mercado é que, ao corrigir essas questões, o volume de carga apresentado na rodovia ainda vai ser muito maior do que é hoje, porque vai aumentar a capacidade de transporte, vai dar mais segurança ao usuário que entra e sai dele. E na esteira exatamente dessa discussão, a gente tem essa discussão sobre a repactuação desse contrato, né, junto ao TCU, a pedido da própria Arteris. Eu queria entender exatamente esse interesse por parte da atual concessionária na repactuação desses contratos. Há essa leitura, então, de que a partir exatamente desses novos moldes e ditames, a empresa, a concessionária atual, teria a capacidade de realizar esses investimentos, de tocar essa concessão. Isso volta à sua primeira pergunta. Por que a gente ampliou um prazo, né? O que acontece? O contrato do leilão anterior, que ela ganhou, a Arteris, ficou absolutamente desequilibrado economicamente. Então, todo ano a empresa tem prejuízo ao operar e cumprir o contrato. Então, ela para cumprir todos os requisitos do contrato, ela não dá resultado, não dá lucro para seus investidores originais. Então, isso é muito ruim para a empresa e para todo mundo que olha os projetos no Brasil. Foi por isso que o Brasil ficou anos sem ter leilões e atrair interesse estrangeiro, porque a Arteris é fruto de uma joint venture com empresas estrangeiras. Então, isso faz com que a gente teve a necessidade de abrir uma janela para fazer essas otimizações de contratos, e para reequilibrar o contrato, é necessário estender o prazo do contrato. Não precisávamos dar um prazo de um novo contrato. Por quê? Como já foi licitado, isso é uma solução que nós encontramos, que hoje virou referência no mundo inteiro, de resolver problemas de contratos que estavam, que a gente chama de estressados, ou seja, contrato que não estava performando, não tinha obra e dava prejuízo para a concessionária. Então, e ao mesmo tempo, o usuário era o que mais sofria, porque o usuário não tinha uma rodovia com segurança, uma rodovia com capacidade para enfrentar o aumento da economia brasileira que aconteceu nesses últimos anos. Ministro, o BTG Pactual avaliou que sim, existe competição, mas que propostas agressivas, com ágio bastante significativo, são improváveis. Queria saber se o Ministério, se o governo federal, evidentemente, tem uma linha similar, se acredita que vai haver um ágio tão significativo ou não nesse Vitor, a gente montou essa quinta rodada de leilões no governo federal
olhando a segurança e o futuro. Não adianta eu ter uma competição desenfreada, descontos enormes e no final o contrato não se pagar e ter problema. A gente criou um mecanismo que a partir de 18% de desconto em relação à tarifa referência, o investidor vai ter que colocar aportes seguidos de capital para cada 0,5% a mais que ele der de desconto. Isso desestimula. Você tem ideia, o maior que a gente chegou de desconto foi 22%. O mecanismo é tão eficaz que ninguém dá desconto até agora, nos 24 leilões que nós já fizemos, ninguém deu desconto acima de 22%. Então é bem interessante isso. Pode ser que nesse caso, como o ativo envolva obras bastante complexas e obras urbanas, como eu falei no início da nossa fala, nós estamos falando do entorno de São Paulo, né? Na saída de São Paulo. Com o Rodoanel, ele criou alguns problemas de gargalo. Ele não se preocupou com o acesso à cidade, ele se preocupou em tirar a carga do centro da cidade. Mas ele não se preocupou em resolver o acesso a cada uma das cidades que cresceram muito na cidade de São Paulo. Em Embu das Artes, toda aquela região do Vale do Paraíba, ela ficou do Ribeiro, desculpa. Ela ficou bastante complicada a saída. Então, esse projeto resolve esses problemas. Nós passamos meses discutindo isso com as prefeituras, as melhores soluções de demanda para resolver esse gargalo logístico que apresenta aqui. E também lá na chegada de Curitiba, o acesso à cidade de Curitiba. A gente tem muitos problemas de tombamento na área serrana da rodovia. Então a gente olhou para melhorar o desempenho dessa rodovia, aumentar a disponibilidade. É um conceito usado na Europa. A rodovia tem que ter disponibilidade. Ou seja, eu não posso ter interrupções. A gente tem que ter certeza da hora que entra nela e da hora que vai sair dela. Com base exatamente nessa relicitação, a gente tem algum tipo de estudo técnico sobre os possíveis impactos do ponto de vista, aí sim, de resultado, em relação tanto ao escoamento, né, essa resolução de um imbróglio logístico aqui no estado de São Paulo e lá no Paraná? Tem como a gente mensurar isso em dados? Tem sim. Por exemplo, a maioria dos nossos projetos, ele segue um padrão de desempenho. Né? Essa rodovia está com padrão de desempenho E, ou seja, a gente olha o nível de serviço que ela oferece ao usuário. A gente objetiva ter nível de serviço A, nível de serviço B no mínimo. Né? Então a ideia é passar do nível de serviço que nós temos hoje para o nível de serviço A, uma rodovia que o usuário vai ter segurança nela e vai ter um serviço que não vai ter interrupções, não vai ter tombamentos. É isso que a gente objetiva. Em geral, quando você muda o nível de serviço de uma forma tão grande como a gente está projetando, o ganho de tempo chega a ser 30%, 40%, às vezes 50%. Por exemplo, nesse investimento nós estamos fazendo a subida da Serra, na BR-116, que é a sequência da Regis, na Dutra, ali na Serra das Araras, a expectativa é que a gente melhore o tempo em 50%. Ou seja, vai diminuir metade do tempo para percorrer a Serra das Araras. Investimentos como nós estamos fazendo na Regis Bittencourt. A nossa expectativa é que o tempo reduza entre 50% a 30% no trajeto urbano, principalmente. Ministro, tem uma matéria no blog da nossa Jennifer Ribeiro, que é analista da CNN Infra, dizendo que com 13 projetos, né, de concessões previstos para esse ano, apenas 2 foram realizados no primeiro semestre desse ano. Eu queria entender exatamente se essas perspectivas desses 13 projetos, essa meta de 13 projetos desses leilões, se esse ritmo vai ser acelerado ao longo do segundo semestre desse ano, se a gente ainda pode contar, ou pelo menos prospectar exatamente o cumprimento dessa meta de 13 leilões. A gente sempre colocou metas muito ambiciosas, desde o primeiro momento. E a gente tem performado muito bem. Se eu boto uma meta muito pequena, as expectativas são pequenas. Nós botamos metas ambiciosas. Provavelmente a gente não vai cumprir essa meta de 13 leilões. Provavelmente a gente vai chegar a 10, 9 leilões. Mas a gente faz um esforço de mobilização para isso. A gente tem outros leilões que estão acontecendo, não é só de rodovias. Eu não tenho uma carteira só de rodovias, eu tenho uma carteira gigante de ferrovias, que está andando dentro do TCU e vai ter que se colocar para movimentar um conjunto de projetos de rodovia, ferrovia, agora tem terminais logísticos. Né? Em breve vou ter um conjunto de leilões de pontes. O movimento da estrutura do Ministério, da agência, do TCU, são as mesmas equipes. Então, na verdade, quando não alcança a meta de rodovia, você tem que olhar o conjunto da obra. Eu vou ter outros projetos, outros leilões que vão acontecer e a gente vai ter muito mais de 13 leilões. Nós vamos ter talvez 20 leilões até o final do ano, juntando todos os projetos que a gente está colocando no mercado. Então, é um resultado muito auspicioso para o mercado de infraestrutura de transporte.
E mais do que isso, o que eu não consegui colocar, fazer o leilão esse ano, eu vou publicar, ou vou publicar o edital, ou vou deixar tudo pronto para o próximo governo publicar o edital. Então, assim, a gente está avançando muito numa agenda que no passado era um leilão por ano. E agora as pessoas começam a reclamar quando eu não faço 13, faço 10. Então é uma mudança muito grande, eu fico muito feliz com essa expectativa que as pessoas estão colocando na gente. A gente quer cumprir isso e melhorar cada vez mais. E sobre esses projetos, ministro, eu queria uma avaliação do senhor, principalmente sobre a participação do setor privado principalmente nessas concessões, nesses leilões, nas operações das principais rodovias do país. Isso denota exatamente esse convite, evidentemente, ao setor privado para participar dessas operações, mas em decorrência também de uma limitação do ponto de vista fiscal, de ponto de vista de investimento, de o governo não ter mais espaço para investir na construção e na operação dessas rodovias? Vitor, é uma estratégia. A gente está buscando a eficiência do setor privado para o governo. Quando você faz um projeto de PPP, se eu fizer o projeto de PPP para substituir dinheiro, eu não vou ser eficiente. O que a gente está buscando é buscar a otimização, o ganho de produtividade e novas ideias que o setor privado traga para cada ativo nosso. O que a gente quer é ampliar a capacidade. No fim e a cabo, o ativo é do governo federal. Ao fim da concessão, ele volta para o governo federal. Mas eu tive uma gestão, trouxe parceiro privado que alavancou recursos que eu teria dificuldade e eu priorizo os recursos do orçamento fiscal para locais e situações que eu não tenho capacidade econômica. Então, a gente fez essa agenda no governo. A gente, na verdade, aumentou o investimento público no setor de transporte. Em períodos anteriores, se investia em média 4 bilhões, 5 bilhões, no máximo no ano. Nós pulamos para 15 bilhões em média. Vamos passar esse período 60 bilhões nesse período de investimentos usando o DENIT, usando a Infra SA. Então, a gente aumentou o investimento público e aumentou muito mais o investimento privado numa equação importante. Por quê? A nossa expectativa é que a carga brasileira cada vez aumente mais. Nós somos um país exportador de commodities. E commodities tem volume e peso, que um modal rodoviário sozinho não dá conta. Então, a gente tem que também fazer projetos de ferrovias. Então, a gente está um conjunto de projetos, rodovia, ferrovia, terminais logísticos, que a gente está colocando a mercado pela primeira vez, nunca foi licitado terminais logísticos. Nós estamos colocando 20 terminais logísticos, que são fundamentais para conectar rodovia, ferrovia e hidrovia. Então, é um projeto muito planejado, com muita organização e com um legado muito importante na melhoria da redução do custo logístico do Brasil. Acho que a gente tem que olhar que o custo logístico do Brasil é 15% do PIB, média mundial é 8%. Eu preciso melhorar. É isso que a gente está objetivando com esse plano. Tive o prazer de receber o ministro dos Transportes, Jorge Santoro, aqui nos estúdios do CNN Money. Ministro, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Vitor, pela oportunidade de a gente poder explicar um pouquinho o que a gente está fazendo. Não, é importante ter esse espaço aqui sempre aberto para o senhor. Obrigado. Obrigado.